logo nesse tema. Vamos deixar a oferta para o final. Vamos falar lá no final sobre a oferta. Porque, irmãos, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Porque não adianta a gente falar a respeito de confissões que libertam, se nós não estamos livres de verdade. E sabe, o Senhor Jesus, como foi falado inicialmente, né, nós falamos a respeito da origem das palavras, né, quando nós começamos a série, nós falamos como o poder das palavras tem efeito, falamos como tudo foi criado pelas palavras. Eu mostrei que Jesus é a própria palavra de Deus, e que Ele também é a luz do mundo, e que para sair as trevas do pecado tinha que chegar a luz. E aí Jesus chegou trazendo a luz e tirou todas as trevas do pecado. E o pastor Luiz, na semana passada, ele falou a respeito da fé em prática, falando sobre a declaração, a confissão e a fé, o efeito que elas trazem, né? Ele também falou a respeito do povo saindo do Egito. Não sei se os irmãos recordam, mas hoje nós vamos dar continuidade, falando da liberdade em Cristo. Tá ligado, hein, varão? A liberdade em Cristo. Gente, Jesus Cristo veio justamente para isso, para nos trazer a liberdade. E como que Ele veio para trazer a liberdade? Sabe, o profeta messiânico Isaías, ele, quando foi descrevendo a respeito do Messias que chegaria, ele recebeu algumas revelações, e uma dessas revelações que ele recebeu foi exatamente a que está descrita no capítulo 61, versículo 1, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então, ele recebeu o Espírito do Senhor e ungiu para levar as boas notícias. Quais eram as boas notícias? Que ele iria anunciar a liberdade. Ele estava anunciando que chegaria alguém, o Messias, para poder livrar o povo de toda e qualquer escravidão, dar liberdade e trazer libertação das trevas. Então, irmãos, aquele que precisa de liberdade é aquele que está preso. Então, quando a gente fala sobre confissões que libertam, estamos falando sobre palavras, principalmente usando a palavra de Deus, para nos libertar de problemas, de vícios, de coisas que nos atrelam ainda às coisas do mundo, pensamentos que nos geram derrota. E isso vai fazer toda a diferença para a gente poder sair dessa situação de escravidão. E é isso que nós vamos falar aqui, porque nós vimos que liberdade só em Cristo. Não é esse o tópico? Liberdade em Cristo? Então vamos avançar. Olha aqui o que aconteceu quando Jesus estava ensinando numa sinagoga. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, como se fosse uma igreja da época. E ali, Lucas capítulo 13, versículo 11, estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Ou seja, a mulher estava doente, mas não era algo natural, não era algo que talvez ela tenha provocado, mas era um espírito maligno que a mantinha doente. E havia quanto tempo?
18 anos. Que escravidão! Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ou seja, o espírito maligno estava ali naquela vida e ela só podia olhar para o chão encurvada. Que coisa horrível! Uma coisa que eu estava meditando nesses versículos, e uma pessoa doente é alguém que tem qualquer tipo de doença ou vício. Você sabia que o vício também é um tipo de doença? Você sabia que existem vícios que agora estão registrados na OMS, na Organização Mundial de Saúde? Sabia não? Olha aqui comigo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já caracteriza vários tipos de vícios como doença, tais como drogas, álcool e até mesmo jogos eletrônicos. Então, a gente entende que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, interpreta que drogas, álcool e agora os jogos eletrônicos a partir de 2018, tá? Que os jogos eletrônicos entraram como vício na OMS. Coisas que a princípio podem até parecer legais. O álcool é legalizado, vende aí fora. Jogos eletrônicos são legalizados. As drogas não são legalizadas, mas você vê que causam dependência. Quando na verdade nós não devemos depender de nada, nós dependemos apenas de quê? Da graça de Deus. Quando Paulo estava ali numa situação que ele se via totalmente conturbado, ele disse que Satanás esbofeteava na cara dele, lançando na cara dele coisas que ele tinha, que ele queria se libertar de um espinho na carne. E aí, quando ele pensou que não, ele falava com Deus: me liberta disso. E o Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Então, irmãos, a gente não depende de coisas para a gente ter uma vida saudável. A gente depende da graça de Deus para a gente viver saudável. Então, nós lemos no versículo anterior que um espírito mantinha aquela mulher doente. E nós já entendemos que a doença, ela pode ser algo até do nosso cotidiano, algo que parece ser normal. Mas quando você depende daquilo para você continuar a sua vida, se você depende daquilo para poder se alegrar durante o seu dia, se você não fizer aquilo durante o dia, você não vai ficar feliz. Então, infelizmente, aquilo está sendo uma prisão para você. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Sobre Jesus, aquele que liberta. Então, irmãos, já entendemos que tudo aquilo que causa dependência, agora, de certa forma, a OMS já está declarando, depois vocês podem pesquisar, que é um tipo de doença. Vamos dar continuidade no que aconteceu quando aquela mulher que estava encurvada, 18 anos, quando ela encontrou Jesus, o que aconteceu? Olha aí, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Engraçado é que ela não foi até Jesus. Jesus a viu e chamou. Entenda que em alguns momentos Jesus ele ia até as pessoas, e em alguns outros momentos as pessoas iam até ele. Sabe, a gente não sabe porque a Bíblia não diz, mas talvez aquela mulher já devia estar falando com Deus há muito tempo: eu preciso ser liberta disso. Sabe, de repente você que está aqui, ou você que está me assistindo na live, você de repente deve estar aí dentro de você dizendo: eu preciso ser liberto disso.
Existe alguma coisa que ainda não me deixa seguir plenamente. Sabe, eu estou caminhando, mas tem uma bola de ferro me segurando, me arrastando para trás. Eu estou querendo correr, mas eu não consigo. Meu irmão, é hoje o dia da tua libertação, em nome de Jesus. É hoje. Aquela mulher recebeu essa declaração de Jesus: mulher, você está livre da sua doença. O próximo versículo vai deixar bem claro. Então lhe impôs as mãos, e depois de um certo tempo, ou não, imediatamente, na mesma hora que ele tocou, ela estava encurvada, olhando para o chão, e ela se endireitou e louvava a Deus. Meu Deus. Sabe, a pessoa, quando está escravizada, ela não consegue olhar para outro lugar a não ser para o chão, porque ali Satanás está puxando. É como se tivesse uma corda no pescoço e a pessoa está sendo puxada para baixo. E quando o Senhor Jesus vem, Ele olha, endireita tudo. É isso. Só que Jesus tinha alguns opositores, sabe? Alguns religiosos que estavam ali querendo matá-lo, querendo o mal dele. E aí aquele dia era um sábado e existia um mandamento. Estava lá na lei de que o pessoal não poderia fazer nada no sábado. Eles tinham que guardar o sábado. E aquele dia da libertação da mulher era um sábado. E aí Jesus, ele chegou e começou a falar com aquelas pessoas religiosas da época que estavam querendo debater com ele. E aí ele chega a essa conclusão aqui, olha, versículo 16. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Então, veja a declaração do Senhor Jesus a respeito daquela mulher. Para quem olhava, achava que ela tinha um problema cervical ou alguma coisa assim. Só que na verdade o Senhor Jesus, com um olhar espiritual totalmente aberto, vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual e no mundo natural, Ele fez aquela libertação daquela mulher. E Ele mesmo disse, Satanás a mantinha presa. Ou seja, aquela mulher, embora tivesse uma dificuldade de locomoção, embora tivesse um problema de saúde, um problema físico, na verdade aquele problema era ocasionado por causa de um problema espiritual. Então, meu querido, de repente você não está conseguindo viver na sua vida plena, com liberdade, porque está tendo algum problema espiritual que está te puxando para trás e te prendendo. Só que a solução estava na frente dela. A solução foi até ela e mandou que ela viesse dele. E aí ele ainda fala que num sábado, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Então não é porque ela não queria, ela poderia até ter procurado alguns médicos na época, mas enquanto o problema espiritual não fosse solucionado, o problema físico não estaria solucionado também. Você está entendendo, meu querido? Que existem coisas no nosso plano físico que dependem do plano espiritual, que dependem de uma atitude tua para que você saia dessa escravidão. Você que está me vendo na live se encaixa nessa situação. Entenda que a tua atitude também vai mudar essa situação. E no livro de 2 Pedro, quando ele vem falando a respeito do mundo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, Pedro vem falando a respeito do mundo. E aí, vai falando que as pessoas que estão no mundo são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, eu só sou escravo daquilo que eu estou sendo dominado. Então, se eu estou sendo dominado pelo celular o dia todo, se eu estou sendo dominado pela pornografia o dia todo, se eu estou sendo dominado pelo álcool o dia todo, por drogas o dia todo, na verdade, eu sou escravo daquilo que está me dominando.
Só que esse tópico vem falando sobre Cristo, a liberdade, né? E aí o que acontece em João capítulo 8, versículo 32? Ele mesmo vem falando: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Somente com o conhecimento da verdade nós temos a certeza do que é mentira. Se você tem a certeza do que é verdade, quando chegar a mentira até você, você vai falar assim: não, mentira não, eu sei o que é a verdade. O pastor Luiz já falou aqui anteriormente a respeito do exemplo da nota, né? Se você conhece uma nota verdadeira, quando chegar uma nota de 10 reais, de 20 reais, de 100 reais na sua mão, você vai olhar aí, essa nota aqui é falsa. Por quê? Porque você conhece a verdadeira. E aí, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus vem falando novamente, no versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, porque Jesus é a própria verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Viver no pecado é algo diferente de cometer erros. Sabe, cometer erros, nós vamos cometer erros, irmãos. Infelizmente, nós ainda estamos aqui nesse plano material, ninguém é perfeito. Eu cometo erros assim como você. Mas viver no pecado é ser escravo do pecado. E nós estamos buscando a libertação, estamos falando sobre a libertação. E o próximo versículo vai dizer que o escravo não tem lugar permanente na família. Se você parar para pensar, uma pessoa que era escrava antigamente, hoje em dia não sei, acho que já está quase erradicado a escravidão no mundo. Mas o escravo, ele não tinha permissão para sentar na mesa junto com a família. Então o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Ou você é escravo, ou você é filho. Ou você se assenta na mesa para se alimentar com seu pai, ou você está do lado de fora enquanto a família está sentada à mesa. O que você vai escolher, meu querido? E o texto dá uma continuidade. Jesus é maravilhoso. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, só quem é livre pode libertar alguém que está preso. Um preso não liberta outro preso. O Senhor Jesus, Ele veio para nos livrar desses problemas. Mas para isso, irmãos, para que nós sejamos verdadeiramente livres, nós temos que saber quem realmente nós somos, sabe? Nós temos que olhar para um espelho e reconhecer. E por isso a gente entra nesse tópico aqui, conhecendo a si mesmo. É eu olhar para um espelho e fazer uma introspecção. Cara, eu não consigo passar o meu dia sem fazer isso. Se eu não fizer isso, parece que o meu dia não fica feliz, o meu dia não rende. Essa introspecção é importantíssima para que a gente comece a mudança. A mudança vai começar quando você conhecer a si mesmo e disser: cara, eu tenho que sair daqui, eu não consigo me libertar, eu preciso sair dessa situação que eu estou. E existiu alguém que chegou a essa conclusão, e foi, mais uma vez, o profeta messiânico Isaías. Quando ele, lá no capítulo 6, ele vem falando que ele teve uma visão no mundo espiritual. Ele teve uma visão, ele viu o trono, ele viu um trono, e no trono estava sentado o Senhor, onde ele via também querubins o tempo todo adorando e exaltando o nome do Senhor. Então ele teve os olhos abertos, mesmo ainda não conhecendo a Deus de verdade. Aí o que aconteceu no versículo 5? Então eu gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aqui Isaías estava reconhecendo, ele estava olhando para ele mesmo e vendo, cara, eu não tenho como ver essa glória toda se eu, sendo um mero mortal, estou vendo vários erros em mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros também. Então ele reconhecia que as suas palavras não eram boas, ele reconhecia que as palavras que ele dizia não eram para edificação, e as pessoas que estavam em volta dele também não eram pessoas que o levantavam, que jogavam para cima, mas eram pessoas que também tinham lábios impuros. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, a nossa ótica começa a mudar quando a gente olha para Jesus. Quando a gente começa a mudar a nossa ótica, as coisas começam a mudar na nossa vida, sabe? Depois dessa visão espiritual, ele observou que as pessoas que estavam em volta dele também influenciavam no seu caráter. Meu Deus. Mas aí, no próximo versículo, versículo 6, então um dos serafins é um tipo de anjo, tá, irmãos? Um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar. Brasa viva. Brasa viva que foi tirada do altar. Meu irmão, entenda que ele estava com Atenaz. Atenaz é um pegadorzinho. Você pega aqui e segura. O ferreiro, quem é ferreiro sabe que quando tem um negócio quente, ele pega aquilo ali com Atenaz, que é um outro ferro, como se fosse uma pinça. E aí o anjo, olha só como é que o problema era tão espiritual também, que ali nem o anjo conseguia pegar com a mão, literalmente tinha que pegar com Atenaz, tinha que pegar com outro objeto, porque o problema dele não era natural, era um problema espirituais. E aí depois que tocou nele, depois que tocou em Isaías, com ela, com a brasa viva, tocou em minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. É uma sequência, irmãos, a respeito do que o pastor Luiz falou semana passada, do que fala, do que está no coração, do que fala, do que está no coração, passa no processo da mente. E aí, a culpa foi removida. E logo que Isaías teve uma visão celestial, e logo que Isaías teve o seu problema agora removido, né, com uma brasa viva que saiu do altar, e a sua boca agora tinha sido purificada. Agora o que acontece no versículo 8? Então ouvi a voz do Senhor clamando. Entenda, meu querido, que o Senhor, Ele clama a todas as nações: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Só que enquanto muitos não dão ouvidos, Ele vai usar a quem para poder chegar a voz dele até aquelas pessoas? Ele vai usar a nós para que possamos ir até aquelas pessoas e falarem a respeito dele. E aí ele ouviu a voz do Senhor clamando: quem enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías agora restaurado, Isaías agora purificado, com a sua língua, que antes falava besteira, que antes falava coisa que não edificava, que antes o trazia à condenação, agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível. Eu estou disponível, Senhor. Agora Isaías estava liberto, e agora ele poderia libertar outras pessoas. Meu Deus, isso é muito profundo. E como nós estamos falando a respeito de confissões que libertam, esse próximo versículo
de Provérbios 28 fala sobre isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Sabe, confessar os pecados e abandonar é uma decisão minha e sua, meu querido, de deixar um caminho que nós estamos seguindo para seguir outro caminho, de pensar coisas diferentes que nós estávamos pensando. Sabe, se você ficar só tentando impedir teu pensamento com palavras, não vai adiantar. Quer ver? Vamos fazer um teste? Se eu falasse, agora que teve Páscoa, né? Se eu falar para você, coelho, não pensa no coelho, não pensa no coelho, não pensa, pensou no coelho, não pensou? Não adianta. Não é falando simplesmente não pense. Ei, você, pô, não faz isso não. Não é só falando isso, irmãos. Nós temos que fazer conhecido a palavra de Deus, porque não é o que nós vamos falar que vai libertar, é a palavra de Deus que vai libertar. Nós vamos até fazer com que a pessoa chegue ao conhecimento. Eu estou falando aqui com você hoje o que um dia alguém já falou comigo. E lá no Salmo 32, versículo 5, vem dizendo aqui o salmista, que então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Ou seja, eu olhei para o espelho e falei, realmente eu preciso de Deus na minha vida. Eu olho para mim por dentro e eu preciso me libertar disso. Eu preciso me libertar de coisas que ficam me atrasando espiritualmente. Confessarei as minhas transgressões a quem? Ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aquele sentimento de culpa que fica quando a gente peca, quando a gente trai a Deus em alguma situação, sabe? Quando a gente confessa, Senhor, me perdoa, Senhor, apaga as minhas transgressões, aquele sentimento de culpa vai embora. E aí, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós entendemos que nós precisamos confessarmos os nossos pecados a Ele, para que nós possamos exercer essas confissões que trazem a libertação. E eu não sei se você veio aqui motivado por essa libertação hoje. Eu não sei se você que está me assistindo na live veio motivado por essa libertação hoje. Mas eu não sei também se você está cansado de ouvir as pessoas falarem, pô, você tem que parar de beber, pô, você tem que parar de fumar, e você não encontra uma saída para isso. Porque eu sei que isso aqui não vai adiantar, irmãos. Falar para um viciado que ele é um viciado não irá mudar nada. Vai mudar alguma coisa dizer para um viciado que ele é viciado? Não vai. Você é viciado, cara. Você é viciado. Não vai adiantar nada. Sabe o que vai adiantar? Você mudar os seus pensamentos. Sabe por quê? Porque os pensamentos te guiam pelo caminho que você anda. Se você tem os mesmos pensamentos, irá andar pelos mesmos lugares. Se eu tenho vontades e quero exercer aquilo que eu estou tendo vontade, ou aquilo que eu quero fazer, eu vou lá, eu tenho que fazer, eu tenho que usar, eu tenho que agir. Enquanto eu continuar com esse pensamento, os pensamentos vão me guiando por esse caminho. Se eu continuar com esses mesmos pensamentos, eu nunca vou me libertar disso. Então o que nós temos que fazer? Temos que mudar o nosso pensamento. Temos que mudar a nossa maneira de pensar, porque mudando a nossa maneira de pensar, nós vamos mudar a nossa atitude, nós vamos mudar o nosso jeito de andar. E aí é onde entra o versículo chave
de Romanos, capítulo 12. Ministério de Louvor pode subir, por favor. Que diz: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformação é algo que é uma mudança, sabe? Se eu estou indo para cá, eu venho para cá. É ir para um caminho totalmente diferente do que você estava fazendo. Transformem-se, ou seja, eu é que tenho que mudar. Não é ninguém que vai mudar por mim. Transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, se eu pensava em coisas que me denegriam, agora eu vou pensar em coisas boas. Vou pensar em coisas que a palavra me diz, para que eu possa ter uma vida livre de verdade, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu querido, a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, agradável e perfeita. Mas para isso, você tem que mudar o teu jeito de pensar. E esse vai ser um tópico seguinte, porque hoje nós vamos encerrar por aqui, que o tempo já está avançado. Queria te pedir para que você se levante e entenda, meu querido, minha querida, que nós estamos num processo. Eu falei isso, acho, no primeiro dia. O processo é uma caminhada, sabe? Eu não vou querer sair daqui e ir lá para o centro da cidade agora, que eu não vou me teletransportar. Eu tenho que passar por um processo. Eu tenho que pegar um carro, eu tenho que pegar uma moto, eu tenho que ir andando para poder passar por esse processo e chegar no centro da cidade. Não perca essa caminhada que nós estamos fazendo. Dê continuidade, porque nós vamos vencer em nome de Jesus. Quem por um acaso ainda é preso em alguma coisa, estará liberto em nome de Jesus. Comece a dizer aí agora mesmo: eu sou liberto pelo poder da palavra de Deus. De novo: eu sou liberto pelo poder da palavra de Deus. Mais uma vez, mais forte: eu sou liberto pelo poder da palavra de Deus. Vamos louvar. Glória a Deus.